O Museu Virtual dos Bombeiros de Aeródromo do Brasil apresenta a vocês a história da atividade de bombeiro de aeródromo no Brasil, parte 1. Olá pessoal, meu nome é Henrique. Estou aqui para apresentar a vocês o nosso trabalho que teve início com uma pequena pergunta feita em 2 de abril de 2022 pelo Sr. José Guimarães, um bombeiro de aeródromo veterano da Base Aérea de Santa Cruz. Ele perguntou quando começou a atividade de bombeiro de aeródromo no Brasil. E durante a realização da pesquisa, para responder ao colega, descobrimos tantos fatos que percebemos que poderíamos fazer muito mais do que apenas responder uma simples pergunta. E assim, com o apoio de muitas organizações, resolvemos elaborar um pequeno documentário dividido em 3 partes. E esta, que estamos lançando agora em 1º de julho de 2024, é a primeira parte. Assim, convido vocês a virem conosco conhecer o início da nossa história. A história da atividade de bombeiro de aeródromo no Brasil, assim como a de todas as outras vinculadas à aviação, está diretamente relacionada ao início do uso de aviões em nosso país. Assim, voltamos ao ano de 1910, na cidade de São Paulo, para percorrer todo o trajeto da história da aviação no Brasil e achar evidências do início dessa importante atividade. Naquela época, os irmãos Wright já haviam voado nos Estados Unidos, em 1903, com seu aeroplano denominado Flyer. Porém, ele não conseguia decolar por meios próprios. Ele necessitava deslizar em cima de trilhos, posicionados de modo que o aeroplano descesse uma duna de areia em momentos de ventos fortes, ou ser lançado através de um sistema de catapulta para adquirir a velocidade necessária para decolar. E o brasileiro Alberto Santos Dumont também já havia conseguido a façanha de voar, em 1906, em Paris, decolando com seu aeroplano denominado 14 bis por meios próprios. Esse fato foi reconhecido e homologado pela comunidade internacional da época. E a partir daí, começaram a surgir os primeiros fabricantes de aviões na Europa e nos Estados Unidos, como as empresas francesas Vosin, em novembro de 1906, Farman Aviões, em 1908 e Blériot, em 1909. Neste mesmo ano, foi criada a Curtiss, nos Estados Unidos. Mas foi justamente em 1910, em Osasco, que na época era apenas um bairro da cidade de São Paulo, que a aviação nasceu no Brasil e iniciou sua trajetória. Lá, o espanhol naturalizado brasileiro, Dimitri Cesaldi de Lavalde, construiu seu aeroplano denominado São Paulo e realizou, em 7 de janeiro de 1910, o primeiro voo no Brasil e na América Latina. Logo em seguida, em 20 de janeiro de 1910, também em São Paulo, o carioca e piloto de corridas automobilísticas Gastão Ferreira de Almeida, que havia importado um avião biplano Vosin, batizando-o de Rio Branco, decolou do Prado da Moca, na presença de grande público. Em dezembro de 1910, os pilotos italianos Germano Ruggieroni, com seu avião Farman, e Giulio Piccolo, com seu avião Blériot, chegaram à capital paulista,
dando início à saga dos aviadores estrangeiros que vieram concorrer a prêmios, realizar demonstrações aéreas e voos panorâmicos pagos. Após o sucesso obtido em São Paulo, Germano Ruggeroni segue para o Rio de Janeiro. Chegando lá, começou a realizar suas demonstrações aéreas em 29 de janeiro de 1911, no antigo Jockey Club, onde atualmente está localizada a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E a partir daí, vários pilotos estrangeiros vieram voar no Brasil. Fascinados pela aviação, um grupo de entusiastas criou, em 14 de outubro de 1911, o Aeroclube Brasileiro. Porém, ele só entrou em operação em dezembro de 1913, após a construção de seu campo de aviação na Fazenda dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Entretanto, a Escola de Aviação do Aeroclube só foi inaugurada em 28 de maio de 1916. Mas antes disso, em 1912, o aviador Eduardo Pacheco Chaves, conhecido por Edu Chaves, o terceiro aviador brasileiro a se formar na França, retornou ao Brasil trazendo 3 aviões Blériot. Ao desembarcá-los em Santos, decolou da Praia do Gonzaga, sob aplausos da multidão, realizando um voo nos arredores. Pouco tempo depois, Edu Chaves construiu na sua fazenda, localizada em Guapira, na cidade de São Paulo, a primeira escola de aviação do Brasil. No ano seguinte, em 17 de dezembro de 1913, a Força Pública do Estado de São Paulo, aproveitando a infraestrutura da escola de Edu Chaves, inaugurou sua escola de aviação no mesmo local. Mas voltando ao início de 1913, mais exatamente em 26 de janeiro, a empresa Curtiss realizou uma apresentação de seu hidroplano para a alta cúpula do governo federal brasileiro e para o público em geral, na Baía de Guanabara. Durante a apresentação, a aeronave pilotada pelo aviador McCulloch cai nas águas da Baía de Guanabara. O piloto foi resgatado pela lancha Alfredo Pinto, da Polícia Marítima, que fazia parte do esquema de segurança elaborado para a apresentação. No ano seguinte, em 2 de fevereiro de 1914, a empresa italiana Dino Buccelli e Companhia, que foi contratada pelo Ministério da Guerra, inaugura no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, a Escola Brasileira de Aviação, com o objetivo de formar aviadores militares para o Exército e para a Marinha. O ano de 1914 estava sendo bom para a aviação brasileira. Porém, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, as 3 escolas de aviação existentes começaram a enfrentar problemas de falta de material específico para a manutenção das aeronaves, pois os países que forneciam tais materiais estavam envolvidos na guerra. Esse fato provocou o fechamento das 3 escolas. Em 28 de maio de 1916, o Aeroclube Brasileiro inaugurou sua escola de aviação no Campo dos Afonsos. Até então, nenhuma evidência sobre uma equipe destinada exclusivamente ao salvamento e o combate a incêndio em aeródromos foi encontrada nas citadas organizações de aviação, apesar da frequente ocorrência de acidentes. Mas, em 23 de agosto de 1916, foi criada a Escola de Aviação Naval, por intermédio do Decreto número 12.600.
167. Suas atividades foram iniciadas com aerobotes da empresa Curtiss. E no seu primeiro regulamento, publicado no Decreto 12.364, em 17 de janeiro de 1917, consta no artigo 3º que a escola deveria ser provida de embarcações apropriadas para o serviço de socorros. E no parágrafo 2º do artigo 24º, que o médico deveria assistir e acompanhar na embarcação de socorro, juntamente com um dos instrutores e o enfermeiro, os exercícios ou voos, de modo a prestar prontamente auxílio em caso de acidente. Face ao exposto, constatamos que a atividade de salvamento e combate a incêndio em aeródromos no Brasil teve início com a criação da Escola de Aviação Naval em 23 de agosto de 1916, pois quando o seu regulamento foi publicado, a escola já estava em operação. E como o aeródromo da escola estava estabelecido em superfície aquática, a atividade de salvamento foi iniciada com o uso de embarcações de socorro. Posteriormente, em 16 de dezembro de 1920, a atividade de salvamento é ratificada no novo regulamento da Escola de Aviação Naval, publicado no Decreto 14.551. O Exército, por sua vez, tem sua escola de aviação criada em 29 de janeiro de 1919, por intermédio do Decreto 13.451. O Campo dos Afonsos foi o local escolhido para a instalação da escola, justamente onde estava instalado o Aeroclube Brasileiro. Devido a isso, o Aeroclube foi transferido para a Ponta do Galeão, na Ilha do Governador. Após a saída do Aeroclube e a finalização das obras necessárias, a Escola de Aviação Militar foi inaugurada em 10 de julho de 1919. Porém, seu primeiro regulamento só foi publicado em 31 de março de 1920, no Decreto 14.121. Mas ele não contemplava um serviço de salvamento e combate a incêndio em aeródromo. No início dos anos 20, a Marinha resolveu operar aeronaves terrestres e, para isso, necessitaria construir um campo de pouso. E, enquanto seu campo não estava pronto, a Marinha usava o campo da Escola de Aviação Militar. O local escolhido pela Marinha para a construção de seu campo de pouso foi a Ponta do Galeão, justamente onde estava o Aeroclube Brasileiro e uma colônia de alienados. Após a saída das duas entidades e a conclusão das obras necessárias, a Escola de Aviação Naval foi transferida para a Ponta do Galeão no segundo semestre de 1924. Curiosamente, até então, não foram encontradas evidências de um serviço de salvamento e combate a incêndio nos aeródromos terrestres do Campo dos Afonsos e da Ponta do Galeão. No final de 1926, a empresa aérea italiana Compagnia Generale d'Enterprise Aeronautique solicitou autorização ao governo brasileiro para transportar malas postais entre a Europa e o Brasil. Tal solicitação foi aprovada em março de 1927, por intermédio do Aviso Ministerial 197-G e oficializada em 6 de dezembro pelo Decreto 18.009, incluindo autorização para a empresa construir aeródromos em várias cidades brasileiras. Em 1927, a CGEA
foi negociada e se transformou na Compagnie Generale Aeropostale, conhecida como Aeropostale, que efetivou o transporte postal entre os dois continentes e construiu vários aeródromos ao longo da costa brasileira, muitos dos quais se tornaram um dos atuais aeroportos brasileiros. Entretanto, não encontramos evidências da existência de um serviço de salvamento e combate a incêndio nesses aeródromos. Em 2 de junho de 1927, a Escola de Aviação Militar recebe seu novo regulamento, publicado no Decreto 17.817, estabelecendo, no artigo 11, que o grupo de aviação da escola seria provido por um posto contra incêndio. No item 6 do artigo 112, que uma ambulância e o pessoal médico necessário ficariam de prontidão para atender ao primeiro chamado e que os preparativos de socorro compreenderiam, além do material sanitário, as chaves especiais para cortar cabos de aço, extintores de incêndio, etc. E, no parágrafo 5º do artigo 113, que o oficial denominado chefe de pista teria por função, em caso de acidente no terreno ou na sua vizinhança imediata, tomar todas as medidas urgentes, como socorros médicos, extintores, guarda de aparelho, etc., e comunicar imediatamente o fato ao comandante da escola e ao diretor técnico. Esta é a primeira evidência documental da implantação do serviço de salvamento e combate a incêndio em um aeródromo terrestre no Brasil. E a atividade é ratificada nos regulamentos publicados nos decretos 20.023, em 21 de maio de 1931, e 22.655, em 20 de abril de 1933. Para uma melhor proteção do território brasileiro, em 29 de março de 1933, o Decreto 22.591 definiu 7 regimentos de aviação do Exército a serem instalados estrategicamente no país. E na letra E do parágrafo 1º do artigo 7º desse decreto, estava estabelecido que cada regimento deveria possuir uma seção contra incêndio. Entretanto, com exceção do 1º regimento, que ocupava a mesma área da Escola de Aviação Militar e, portanto, desfrutava de seu serviço de bombeiro, não achamos evidências que demonstrasse que esse serviço tenha sido, de fato, implantado nos outros 6 regimentos. Apesar do primeiro documento sobre o serviço de salvamento e combate a incêndio em um aeródromo terrestre ter sido publicado em 2 de junho de 1927, estabelecendo esse serviço para a Escola de Aviação Militar, a primeira evidência fotográfica encontrada é de 6 de janeiro de 1933, que retrata uma viatura de bombeiro e uma ambulância no Campo dos Afonsos. O veículo de bombeiro é um Ford AA, cujo modelo foi fabricado entre 1926 e 1935, provido de uma superestrutura de combate a incêndio de fabricante ainda não identificado. Em 1938, segundo o site do Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Marinha, a Escola de Aviação Naval abrigou um núcleo de socorro constituído por uma viatura de bombeiro, uma ambulância e respectiva equipe de socorro. Assim, apesar da Escola de Aviação Naval
estar operando em seu aeródromo terrestre desde 1924, a primeira evidência fotográfica de uma viatura de bombeiros na escola é de 1938. Entretanto, a viatura e o fabricante da superestrutura ainda não foram identificados. No ano seguinte, na Europa, a Alemanha invade a Polônia em 1º de setembro de 1939, dando início à Segunda Guerra Mundial. Em 20 de janeiro de 1941, enquanto a guerra se desenvolvia na Europa, África, Ásia e Oceania, o governo brasileiro criou o Ministério da Aeronáutica e seu braço militar, as Forças Aéreas Nacionais, cuja denominação foi alterada para Força Aérea Brasileira em 22 de maio do mesmo ano. Em consequência, toda a estrutura e todos os recursos materiais e humanos que pertenciam à aviação naval, à aviação militar, bem como ao Departamento de Aeronáutica Civil, DAC, que na época pertencia ao Ministério de Viação e Obras Públicas, foram reunidos nesse novo ministério. Pouco tempo depois, em 18 de outubro de 1941, o governo brasileiro assinou um acordo com os Estados Unidos da América para a defesa do continente americano, fato que foi de fundamental importância no ano seguinte, quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, em 22 de agosto de 1942. E até antes da entrada do Brasil na guerra, a atividade de salvamento e combate a incêndio em aeródromos ficou restrita às escolas de aviação da Ponta do Galeão e do Campo dos Afonsos, cujos recursos passaram para o Ministério da Aeronáutica. Bem, estamos chegando ao fim da primeira parte dessa aventura em busca de nossa história. Em nossa viagem ao passado, descobrimos que tudo começou em 23 de agosto de 1916, com a criação da Escola de Aviação Naval aqui na Ilha das Enxadas, no Rio de Janeiro, e a implantação das embarcações de socorro. Descobrimos também que a primeira evidência documental da criação de um posto contra incêndio em aeródromo terrestre é de 2 de junho de 1927, que criou o posto na Escola de Aviação Militar aqui no Campo dos Afonsos, sendo mais tarde, em 6 de janeiro de 1933, ter sido registrada a primeira evidência fotográfica de uma viatura de bombeiro nesse aeródromo. E por fim, descobrimos que em 1938 foi registrada a primeira evidência fotográfica de uma viatura de bombeiro aqui no aeródromo da Escola de Aviação Naval, na Ponta do Galeão, onde atualmente está a base aérea do Galeão. Bem, chegamos ao fim da primeira parte de nossa história. Esperamos que tenham gostado. Na segunda parte, que será publicada em 1º de julho de 2025, traremos várias outras descobertas para apresentar a vocês. Até lá, pessoal!